Eu evitei de falar desse assunto. Eu acho que é um assunto que vai acabar me expondo um pouquinho também. Mas eu quero falar a respeito do que está por trás da morte do Daniel. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aí impactados, né? Ainda meio sem acreditar com a situação da morte do Daniel Mastral. Ainda sobre o Daniel, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito de um problema que está por trás de tudo isso, tá? Foi evidente durante principalmente os últimos anos da vida do Daniel. Eu comecei a observar as últimas entrevistas, os últimos podcasts, algumas pregações ele menciona. E é um problema que eu também sofri e ainda luto, né? De alguma maneira contra, hoje muito menos do que há um tempo atrás. E eu preciso fazer esse vídeo, gente. Eu evitei de falar desse assunto. Eu acho que é um assunto que vai acabar me expondo um pouquinho também, um pouco mais do que eu gostaria. Mas eu quero falar a respeito do que está por trás da morte do Daniel. Muita gente diz que foi morto pelo satanismo. Eu não sei se ele se matou, né, cometendo, né, aquela palavra sui, né? Eu não sei. Só que ficou muito evidente para mim, nos últimos anos da vida dele, nas últimas pregações, nos últimos podcasts, a vontade de desistir de viver. A tristeza, a confissão que já havia tentado uma vez. E eu quero falar de depressão com você. E eu não quero falar para pessoas no geral, eu quero falar para todos, mas principalmente para você que é líder de igreja, líder de ministério, que ama o Senhor, que ama fazer as coisas para Ele. Queridos, eu quero falar do dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, eu vivi uma situação que eu não esperava, fui pega de surpresa no meu casamento. Eu era casada e com uma outra pessoa, como vocês sabem, eu sou casada com o pastor Joe Souza hoje. E em dezembro de 2019, eu me vi separada com 3 filhas. Eu me vi numa situação de muita tristeza, não importa, né, o que ele fez ou deixou de fazer comigo, eu não vou aqui expor, mas mesmo perdoando adultério, perdoando tudo, eu queria voltar, ele não quis, e isso trouxe para mim uma depressão muito grande, um sentimento de falha, um sentimento de derrota, de dor, um sentimento de ter sido usada, porque na época ele havia recebido alguns benefícios do nosso casamento. Bom, o que eu quero falar para vocês é que naquele Natal de 2019, na noite de Natal, eu desci as escadas da minha casa, fui até o armário da cozinha onde tinham medicamentos e, literalmente, coloquei todos na minha mão e pensei em me matar. Eu me lembro que doía, não doía só emocionalmente, doía uma dor aqui dentro que apertava no peito, como se estivesse amassando meu peito. E, irmãos, eu vou falar para vocês de todo o meu coração. Eu amava o Senhor da mesma maneira que eu amo hoje. Eu cria nele da mesma maneira que eu creio hoje. A única coisa que tinha no meu peito era uma vontade de me livrar daquela dor. Confesso para vocês que eu não cometi o ato porque eu tive... Não foi por temor a Deus, porque eu sou muito crente, fiquei com medo de ir pro inferno. Não foi. Eu não fiz porque eu olhei ao lado e eu tinha feito, algumas horas antes, a nossa pequena árvore de Natal. Que eu tava tentando, né, gente? Tentando fingir que nada aconteceu. Eu fiz a árvore de Natal para passar o meu Natal com as minhas 3 filhas, sozinha. Queridos, quando eu olhei pro lado e vi aquela árvore, eu lembrei que era Natal e eu pensei, meu pai, eu não posso me esquecer das minhas filhas. Quem vai passar o Natal com as minhas filhas? Quem vai cuidar delas? Como que vai ser a história das minhas 3 filhas? Como será essa história quando elas levantarem na manhã de Natal e verem a mãe caída e morta dentro de casa? Elas vão lembrar de mim pela última vez assim. E meu amor por elas me salvou. Olha só, o Daniel num podcast revelou que tentou suicídio ou havia pensado nisso. Já dava sinais de uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tinha mais vontade de viver, estava sendo e se sentindo ameaçado de todos os lados, sem alegria.
se sentindo julgado sempre, criticado sempre, se vendo como uma pessoa sem realização. Esses sentimentos são próprios de uma depressão, porque eu senti e eu fui diagnosticada. Deixa eu falar para vocês de todo o meu coração, todos nós temos um nível de luta, temos uma dor, temos um problema. E na mente do ser humano, nesse computador magnífico, feito por Deus, que se chama cérebro, existem mistérios que nós nunca vamos conhecer com profundidade. Eu tenho uma filha mais velha que já está quase formando medicina. Ela estuda muito a mente humana, ela estuda muito as pessoas. E ela disse para mim assim: mãe, a máquina humana, ela foi muito bem arranjada por Deus, ao ponto que existirão mistérios que nós nunca descobriremos. Portanto, cuide-se. Não espiritualize tudo, porque dentro desse espírito, e apesar de termos o espírito e a alma, temos um corpo. E esse corpo é uma máquina. E essa máquina precisa funcionar de maneira correta. Ao contrário do que eu pregava alguns anos atrás, Jesus é o suficiente. Gente, em nome de Jesus, interprete direito o que eu estou falando. Ele é o suficiente. Mas na suficiência dele, ele criou remédios, psicólogos, psicanalistas. Ele permitiu recursos para nos tirar desse buraco que se chama depressão. Antigamente, gente, eu estou falando isso porque eu sei que nós já evoluímos muito como evangélicos, como cristãos, como povo que crê em Cristo. Mas ainda há muito a evoluir. Antigamente, Gente, eu tenho que falar isso. 2 pastores me mandaram parar de tomar os meus medicamentos, porque eles disseram que Jesus é suficiente, que eu poderia não tomar os medicamentos usando a palavra de Deus e virando aquilo. Ele é o suficiente para nos salvar do inferno, para nos levar para o céu. Ele é único e suficiente para isso. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ele vai fazer à medida que você crê. Ele vai fazer. Só que quando se trata de corpo, aquilo que é carne se trata dentro daquilo que é material, físico, para poder nos ajudar nas nossas lutas e dificuldades. Eu preciso entender que nem tudo é espiritual, que existem lutas que nós vencemos somente na oração e no joelho, e outras que eu venço fazendo tratamento médico, levantando de manhã, indo para a academia quando eu não quero, lutando pela minha saúde, fazendo terapia psicológica com alguém que possa me ajudar a me conhecer melhor, a me entender melhor, a conhecer os meus gatilhos emocionais, a me fazer encontrar comigo mesmo. Sabe por quê, queridos? Eu não tentei, ou eu ia tentar suicídio, porque eu não temia a Deus. Pelo contrário, eu amava Ele da mesma maneira que eu amo hoje. Aquele papo de quem tem promessa não morre é uma balela. Infelizmente, se você está dizendo que eu sei que eu não vou morrer antes das promessas se cumprirem, de verdade, comece a ler a palavra, aprender um pouquinho mais para você entender que o cemitério está cheio de pessoas que tinham grandes promessas de Deus, grandes chamados, missões sublimes a cumprir e não cumpriram, porque morreram prematuramente. Deixa eu falar para você, a depressão tem matado, tem aniquilado missões, projetos lindos, tem levado pessoas para um caminho de dor. Porque, veja bem, o ápice é aquilo que a pessoa pode fazer consigo mesma, tirando a própria vida. Mas, na verdade, a depressão tem tirado todo um percurso com o Senhor, desfrutar dele, cumprir propósito. A depressão está terminando casamentos, está terminando vidas, está te colocando em buracos tão profundos que você não consegue sair sozinho, a não ser que o Senhor te tire de lá. E o Daniel, eu posso estar muito enganada, mas eu acredito. Eu vou até colocar um vídeo aí, viu, gente? Para vocês irem assistindo enquanto eu tô falando com vocês. Quando ele sai do carro, ele olha para os lados para ver se tem alguém olhando, e ele quer secretamente, assim, de uma maneira, não sei se a palavra é secretamente, mas eu vi naquela imagem que ele não queria que ninguém visse que ele estava entrando para a mata. Ele foi voluntariamente. A própria família postando o irmão, eu nem sabia que ele tinha um irmão, dizendo
que ele se matou. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, gente. Meu compromisso, quando eu me propus a me dedicar mais ao canal, é ainda que a minha reputação caia por terra, ainda que eu me exponha, ainda que eu fale de coisas desagradáveis para mim, que eu cumpra o meu chamado em Deus. E o meu chamado é falar aquilo que vai realmente salvar vidas. Não importa, de verdade, as pessoas estão questionando, ele se matou, ou ele foi assassino, ou cometeram um crime, e foram lá e mataram ele. Não importa. O que importa é que ele vinha dando sinais de alguém que estava com depressão, pronunciou da própria boca que antes daquele momento ele tentou, tirar a própria vida. O que importa é que ele deixou uma mensagem de alguém que poderia ter escrachado no mundo. De verdade, ele podia ter caído no mundão. Quantos e quantos homens e mulheres que um dia foram usados por Deus, conhecidos no meio evangélico, no nosso meio, e hoje estão se esbanjando no mundo, nas coisas da carne. Ele não fez isso. A visão que eu tenho é de um homem que queria muito cumprir seu propósito de vida, queria viver, queria cumprir sua missão. A visão que eu tenho... Gente, eu não estou aqui questionando se as coisas que ele falava faz sentido, se ele já provou alguma vez que ele realmente foi um satanista, se ele era um mentiroso ou uma fraude. Eu estou falando de fatos. Contra fatos não há argumentos. Ele era um homem que não se esbanjou nos carnavais da vida para envergonhar o nome de Cristo. Até o último momento, ele estava fazendo podcast, ele estava falando do amor de Deus, ele estava falando daquilo que ele gostaria de fazer como missão. Ele estava dizendo, eu quero viver. Ele escreveu livros que impactaram a minha vida. Será que ele era essa fraude mesmo? E não importa, vamos dar mérito à pessoa só depois que ela já se foi. Não é isso, gente. Eu tô querendo te trazer a um raciocínio lógico de alguém que até ontem estava como nós, fazendo podcast, falando do Senhor, e hoje não está mais entre nós, numa morte misteriosa, e que já vinha dando sinais de profunda tristeza em viver. Eu tô falando de algo, eu tô aproveitando esse vídeo para poder te falar que não é hoje, não é amanhã, mas infelizmente nós ainda vamos ter muitas notícias de grandes líderes tirando a sua própria vida pelo mal do século que é a depressão. Não é porque eles não amam o Senhor, não é porque eles acham que o Senhor não é capaz de transformar a realidade deles, mas é por vontade de parar de sentir essa dor que aperta o peito de maneira tão profunda que só aquele que vive sabe. E Satanás não se importa da maneira que ele vai te levar para o inferno. E ele não se importa da maneira que ele vai acabar com você. Tudo que ele quer é acabar com você. Não importa como. Às vezes você não vai conseguir chegar no ápice de cometer o próprio suicídio, Mas às vezes você está morrendo aos poucos. Você já não tem graça de levantar pela manhã. Você já não levanta. Bom dia, Espírito Santo. Vou cuidar dos meus filhos, da minha casa. Vou para a igreja, vou louvar o seu nome. Às vezes, você já está morto ou morta em vida. É isso que Satanás tem feito nos últimos tempos. Tirando a nossa paz, a nossa alegria de viver. Tirando as razões que nós temos dentro de nós para contemplar Deus e cumprir nossa missão. É isso que ele está fazendo. Eu falo para vocês que, infelizmente, eu passei por isso. A depressão, quem sofre ou quem já sofreu, ele tem que estar sempre cuidando para que ela não volte, não retorne, porque existe uma predisposição metabólica, aonde o seu cérebro, as químicas dele funcionam de uma maneira que podem te levar para esse caminho e aonde você também, psicologicamente, tem gatilhos que podem te fazer ficar preso nesse lugar. Eu creio que o que aconteceu com Daniel foi isso. Gente, são muitas pessoas vivendo assim. Que a pessoa às vezes não vai poder ter liberdade para contar para ninguém. E esse guardando, essas coisas que vão acontecendo, que a gente vai acumulando, fazem com que nós um dia chegamos ao ponto de explodir ou de cometer um atentado contra a própria vida, E eu vou dizer para você, não somos covardes. Quem pensa nisso um dia ou quem já cometeu suicídio, não é covarde. É porque a pessoa está doente, no espírito, na alma e no corpo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a depressão é uma guerra.
E em uma guerra são utilizadas várias armas, não uma só. Nós temos que utilizar de todas as nossas armas para vencer, porque os ataques também são de variadas formas. O ataque de Satanás, espiritualmente falando, nós já conhecemos. As armas emocionais e físicas é que nós estamos perdendo terreno, porque nós estamos espiritualizando tudo. Armas físicas é você não se cuidar, é você comer tudo que dá vontade de comer, é você falar tudo que dá vontade de falar, é você beber tudo que dá vontade de beber, é você frequentar lugares que não deveria, lugares ilícitos, lugares, coisas, pessoas, mesas que não deveria. Você vai se colocando dentro de um buraco profundo, num acúmulo voluntário, obedecendo a carne. E isso se junta ao fato de você ter sido vítima de dores na infância, passado por situações traumáticas, sofrido qualquer tipo de abuso emocional, físico, familiar, né? Gente, da mesma maneira que Satanás luta com várias armas, nós precisamos lutar com todas as armas que nós temos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas que é necessário fazer, sabe? Como ir para a academia, cuidar do templo do Espírito Santo, como passear na rua com meu cachorro, como ir a pé levar minha filha na escola ao invés de pegar o carro e não conversar com ninguém. De repente eu vou passar por um vizinho, de repente eu vou passar por uma amiga. Ali aquele papo vai mudar a vida dela ou vai mudar a minha. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para não sermos vencidos por essa grande armadilha, esse grande poder que a depressão e a ansiedade está exercendo sobre nós cristãos. Deixa eu dizer para você, aproveite cada situação que chega, cada notícia que chega, para olhar para si mesmo e não desprezar os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais na sua vida. Se você anda sentindo tristeza, se você todos os dias quando levanta está desanimado ou desanimada, você está tendo dificuldade para dormir ou então dormindo demais, você está comendo muito ou comendo nada, todo desequilíbrio é sinal de disfunção, desbiose, doenças e enfermidades. Não despreze isso, em nome de Jesus. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir esse vídeo, mande para essa pessoa. Para que eu continue fazendo mais vídeos e você receba, assina o canal. Vamos fazer diferença. Vamos fazer cumprir a nossa missão. Não importa o que outras pessoas pensam. Aqueles que estão do outro lado, que estão contra nós ou que não nos entendem, eles já estão do lado de lá. Não importa. Importa que aqueles que precisam receber, recebam. Aqueles que precisam de uma palavra, sejam edificados. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.